E aí, Anônimos, eu sou o Fitz, e hoje eu não tô com o Vini porque ele tá viajando, mas eu trouxe meu pai, porque a gente vai falar de Star Wars, e ele é um grande fã dessa saga. A gente vai começar falando da cena introdutória de Star Wars, que é a cena que vai apresentar o Poe e o BB-8, e o Finn e o Kylo Ren, né, que são quatro dos personagens principais. O que você achou dessa cena? Eu achei bacana porque, muito rapidamente, ela apresenta três personagens importantes para a saga, para sua renovação, e, como eu disse, em pouco tempo ela já estabelece algumas características importantes desses personagens. O Finn como um Stormtrooper que tem uma espécie de dilema ético, foi treinado para ser um soldado, para matar, para servir a primeira ordem, mas por uma espécie de dilema ético não consegue fazer isso, escolhe não fazer isso e acaba sendo um desertor. Então a gente já tem uma característica de um personagem que vai acompanhar esse personagem durante boa parte do filme, a tentativa de fugir. O BB-8, que é extremamente simpático, o androide que tem como correspondente o R2-D2, mas eu diria que é tão simpático quanto, também tem um potencial grande para ser um personagem assim icônico da história, e o Poe como um piloto extremamente habilidoso que inicia a história junto com um personagem misterioso que a gente não sabe quem é, descobrindo uma espécie de pista para que se chegue ao paradeiro do Luke Skywalker que está desaparecido. E você, o que achou? Eu achei muito legal também os personagens, a introdução deles em geral foi muito boa, principalmente a do Kylo Ren. A gente esqueceu do Kylo Ren. Eu acho que eles entrando com o Kylo Ren, quando ele segura aquele tiro do Poe, sim, pra mim ele deu uma impressão de que ele era muito forte, ele poderoso. tinha muito poder com a força, que a gente vai descobrir depois que não é tão poderoso assim comparado a outros personagens. Mas eu acho que uma das coisas também que aparece, você tinha me dito antes isso, que é importante também para o personagem que ele vai representar, é o fato de que depois deles prenderem as pessoas que estavam naquela espécie de vilarejo, ele friamente ordena que todos sejam mortos. É o momento em que o Poe é preso, é capturado, o Finn apresenta pela primeira vez o seu dilema, aparentemente ele não quer fazer o que ele é obrigado a fazer, ele escolhe não fazer, e o Kylo Ren revela a sua crueldade, a frieza com que ele toma uma decisão tão radical como essa. Sim. E na sequência a gente vai ter a apresentação de um outro personagem que também é importante, sim, que é a Rey. Protagonista. Bom, a apresentação dela vai ser no deserto de Jakku, catando lixo, e isso já vai mostrar que ela é de certa forma uma guerreira, né? Ela luta para sobreviver, ela trabalha o dia inteiro para catar aquelas sucatas que remetem aos filmes da trilogia clássica. Sim. E os escombros das batalhas. E quando ela vai vender as sucatas, ela recebe muito pouco. Sim. E a gente já tem nisso, como você mesmo disse pra mim, que ela já tem uma característica de um Jedi na cena em que ela vai levar uma sucata junto com o BB-8 e aquele cara, ele oferece 60 porções pelo BB-8. E ela sabe que ela pode fazer aquilo, mas que de certa forma não é certo. E ela acaba recusando, que é uma característica de um Jedi. Uhum. E eu acho que isso já deu uma dica de que ela seria Jedi pra mim. Não sei pra você. Eu acho que justamente por ser uma cena que vem logo em seguida à apresentação do Kylo Ren, né, ele não hesita em tomar uma decisão que moralmente a gente diria facilmente que é errada. E ela, ao contrário dele, não hesita em tomar uma decisão que moralmente facilmente a gente diria que é certa. Sem contar que ele é apresentado durante a noite no escuro e ela é apresentada no claro, né, com uma imagem extremamente ensolarada. Então a oposição entre os dois está muito bem marcada. E é começando dessa cena com a Rey que a gente vai usar para falar sobre a jornada do herói. Para você que não sabe, a jornada do herói foi escrita por Campbell e é basicamente uma estrutura que todos os escritores e roteiristas que vão fazer filmes,
séries, qualquer coisa sobre heróis, eles usam isso e todo herói tem que passar por essas etapas. Não necessariamente na ordem, ou não necessariamente em todas, algumas podem ser puladas, como foi o caso de Star Wars, né? Por ser uma trilogia, a Rey ainda não fechou todas essas etapas. Sim. Bom, a primeira etapa é o chamado à aventura. O chamado, ele acontece em vários momentos. Né? Talvez, inicialmente, ela não receba exatamente um chamado no sentido preciso do termo, porque ela acaba sendo levada na fuga do fim. Né? Ela está sendo perseguida, ela precisa salvar a própria pele. Ela esbarra no Han Solo, quando ela e o Finn e o BB-8 fogem na Millennium Falcon. Até aí ela já revelou que ela tem poderes. Né? Ela é uma pilota extremamente habilidosa, ela entende da mecânica, da eletrônica, dos equipamentos. Mas eu acho que o momento em que ela recebe o chamado de fato é o momento em que ela ouve uma espécie de voz e que, ouvindo essa voz, ela vai até o lugar onde está o sabre do Luke Skywalker e, chegando nesse lugar, pegando no sabre, ela recebe uma espécie de uma visão. Ela antecipa algo que vai acontecer no filme. Ela se vê num embate com o Kylo Ren, que, diga-se de passagem, até então ela não tinha visto. Né? Então ela antecipa uma visão. Eu acho que nesse momento ela percebe que existe algo dentro dela, e aí, bom, você vai falar, depois do chamado. Tem a recusa do chamado. E também ela vai recusar, ela passa boa parte do filme recusando. Que ela fala pro Finn, quando eles estão na Millennium Falcon: não, eu tenho que voltar pra Jakku, para esperar minha família. Quando o Han Solo oferece um emprego para ela, ela também recusa, porque não, ela tem que voltar para Jakku. E finalmente ela faz isso quando ela tem essa visão que ela fala para Maz que ela tem que voltar, porque a família dela vai voltar para Jakku. E ela já ficou muito tempo fora. E a Maz fala que não vai voltar ninguém, que você sabe disso, ninguém vai voltar. Que o que ela procura não está no passado, está no futuro. E em seguida vai ter o encontro com o mentor. Que esse mentor pode ser também o Han Solo e a Maz, eu acho, né? Porque o Han Solo ele vai ser uma figura que a Rey interpreta como se fosse uma figura paterna. Sim. O pai que ela nunca teve, que vai oferecer um emprego, e a Maz, ela é a mentora no sentido que vai dar as dicas do que ela tem que fazer, feche seus olhos e deixe a força fluir. Que é uma dica que ela vai usar no final do filme para derrotar o Kylo Ren. Sim. Em seguida vai ter a travessia do primeiro limiar, que é quando ela vai entrar pela primeira vez nesse mundo novo. Eu acho que quando ela entra na Millennium Falcon, até porque a Millennium Falcon já é um símbolo da saga Jornada nas Estrelas, da saga Guerra nas Estrelas. E o momento em que ela se revela uma pessoa habilidosa para pilotar, uma pessoa habilidosa para despistar os caças da Primeira Ordem, fazendo algo que teoricamente até então ela nunca tinha feito, porque ela revela para ela mesma também que ela conseguia fazer algo que ela nunca tinha feito. Então acho que nesse primeiro momento ela atravessa o primeiro limiar. Né? Atravessar o primeiro limiar não significa que ela vai definitivamente entrar nesse mundo onde acontece a jornada. Né? Ela vai voltar. Ela revela várias vezes o desejo de voltar para Jakku. Então acho que vai ter outros momentos nos quais ela também vai atravessar o limiar. Bom, a gente também vai ter o Campbell chama de o ventre da baleia, que basicamente é quando ela vai encontrar os seus aliados e seus inimigos. E ela vai passar pelos testes, né? Acho que os inimigos, bom, tá meio óbvio, né? Que vai ser a primeira ordem. Os aliados, principalmente nesse primeiro filme, é o Han Solo, o Chewbacca, o Finn, que são os que estão mais próximos, né? O BB-8 também. Eu acho que o primeiro teste que ela passa é quando ela recebe a visita do BB-8, tem a oportunidade de transformar o BB-8 em uma recompensa para ela, alguma coisa material, no caso comida, ela passa fome, e ela mostra que ela tem fibra, que ela tem retidão, que ela tem firmeza de caráter para não aceitar essa tentação. É como se ela tivesse sido tentada naquele momento, mas ela não cai na tentação. Então acho que o primeiro momento em que ela passa por uma prova é esse. Tem também, acho que o teste, que é quando ela usa
a força pela primeira vez com o Kylo Ren, que ele tenta entrar na mente dela e ela... Sim. O próprio momento em que ela revela a habilidade para pilotar a Millennium Falcon. A gente também vai ter a aproximação da Caverna Oculta, que seria ela entrando na... ela sendo levada, né, de certa forma, para Starkiller, a nova Estrela da Morte. E acho que começa quando ela consegue se soltar e começa a tentar fugir daquele lugar, né? Uhum. Ela vai estar lá dentro, sozinha, só depois ela vai encontrar com o Finn e com o Han Solo. Mas antes disso ela vai ter todo um momento de provação, porque o Kylo Ren está tentando tirar dela uma informação que ele sabe que está com ela, e nesse momento ele descobre que ela tem a força. Além de conseguir resistir à investida dele, ela é que entra na mente dele, e é ela que descobre um segredo dele, né? Que ele tem medo de não ser tão poderoso quanto foi o seu avô, o Darth Vader. Em seguida a gente tem uma que é praticamente a última etapa, que é a aprovação suprema, que vai ser quando a Rey vai lutar com o Kylo Ren. Sim. Que foi uma cena muito criticada também, né? Que acharam que era todo mundo disse que é praticamente impossível a Rey ter ganho, porque ela não tinha treinamento. Mas ela tá perdendo a luta e ela passa a ganhar quando ela segue o conselho da massa. Que ela fecha os olhos e deixa a força fluir. Daí ela começa a bater de verdade no Kylo Ren. E depois a gente vai ter a recompensa, que é ela com os dois pedaços do mapa e indo em direção ao Luke. A gente vai ter mais etapas, que é o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com Elixir. Mas essas eu acho que vão ficar para os próximos filmes. Talvez em alguns momentos desse filme, né, a ressurreição, não dá para esquecer que no primeiro momento em que a Rey ela se depara efetivamente com o Kylo Ren, ela é derrotada, na verdade. Ele a coloca para dormir e ele a leva para a máquina, para Starkiller, desculpa. Na Starkiller, quando ela acorda, é que ela tem esse embate de fato com o Kylo Ren. E há um retorno porque ela vai voltar, aliás, ela vai ser levada pela primeira vez para o lugar onde fica a base da rebelião. E então, talvez, assim, o fato dela voltar com a informação de onde está o Luke Skywalker seja um dado importante para essa jornada, ao mesmo tempo em que anuncia que a jornada não acaba aí, porque a jornada pressupõe mais pelo menos 1 ou 2 filmes para que a gente possa ter uma visão completa de como ela se forma e ela se desenvolve, como aconteceu com Luke Skywalker na primeira parte, né, na primeira trilogia que a gente assistiu, quer dizer, que eu assisti e depois você assistiu. Bom, então a jornada do herói da Rey foi essa. E agora a gente vai falar sobre uma das melhores cenas, que foi a morte do Han Solo. E ele não é uma teoria, na verdade, que eu gostei. Eu não acho que seja uma teoria exatamente, é uma hipótese que me surgiu assim ao acaso. É uma cena muito forte, o filho mata o próprio pai, mas nesse momento o Kylo Ren, dentro da Starkiller, ele está iniciando a travessia de uma ponte. Ele está saindo de um lado, nessa travessia supostamente ele deveria chegar ao outro lado. E talvez essa travessia seja a metáfora de sair do lado claro, do lado da luz, para ir definitivamente para o lado da sombra, para o lado da escuridão, para o lado das trevas. E essa travessia, enquanto ele caminha por essa ponte, é interrompida mais ou menos na metade, quando ele é chamado pelo pai, pelo Han Solo. Então ele desafia o pai, ele pergunta, o pai pede para que ele tire a máscara, né? Ele pergunta o que o pai espera enxergar, o que o pai espera ver, e o pai responde: o rosto do meu filho. E nesse momento a gente percebe que o Kylo Ren está hesitando entre o bem e o mal, ele está tendo dificuldade para tomar uma decisão, e quando ele aciona o sabre de luz, né, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente imagina o que vai acontecer, mas a decisão ainda não está tomada. E quando ele finalmente mata o próprio pai,
ao invés de receber um olhar de ódio, um olhar de raiva, um olhar de algum sentimento negativo, o Han Solo olha para ele com um olhar assim com um olhar doce, com um olhar de perdão, e passa a mão no rosto do filho. Morto, ele cai naquela espécie de abismo, mas o interessante é que, mesmo tendo matado o pai, o Kylo Ren ele não termina de atravessar a ponte. Ele volta. E eu acredito que isso é um indício de que em algum momento no desenvolvimento dessa próxima trilogia ele vai rever o caminho dele. E ele vai ser importante para restabelecer o equilíbrio. Então foi isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo e deem sugestões para outros vídeos. E também compartilhem nas suas redes sociais para ajudar o canal. Que a força esteja com você.